Voxcast, um papo leve com quem já usou a sua voz em prol de uma transformação. Esse é o podcast da Vox to You. Eu sou o Clênio Galvão, estou aqui com o professor Undário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Clênio. É um prazer estar aqui com você. Professor universitário e juiz de direito. Mas vou tomar licença para não chamar de meritíssimo e chamar apenas de professor. Afinal... Professor, na minha opinião, é o maior elogio que se pode dar a uma pessoa. Isso foi para vocês, meus alunos. Quando vocês me encontrarem, pode chamar de professor. Um elogio bom. Gostei também, viu? Seja muito bem-vindo, viu, professor? Lhe chamarei de professor aqui, concordo demais. Educação salva vidas. Eu aposto que muitas já foram salvas pelos seus ensinamentos na área do direito. E aí vou deixar você livre para escolher uma das duas, mas eu quero uma frase de impacto para a gente começar. Fora essa que você já me trouxe, de que ser professor é um dos maiores elogios, mas quando você pensa ali na área do direito, vamos lá, que frase de impacto você traria para a gente abrir esse episódio hoje? Eu digo sempre que o direito é um meio de fazer com que as pessoas sejam mais felizes ou menos felizes através do próprio sistema judicial. Ele pode proporcionar esses dois sentimentos. A se pensar. Reflexivo, professor Undário. E quando a gente pensa em direito, imagino que na grande maioria das cabeças vem alguém que se comunica bem. Afinal, é uma turma que estuda anos e anos, lê pra caramba, precisa memorizar, decorar, aprender um catatal de leis. Mas para você, que hoje é professor, sempre foi assim ou já foi uma barreira a comunicação? Já foi uma barreira, algumas curiosidades. Eu fui criança de língua presa. E acho que eu digo muito pouco isso. Mas, assim, isso para mim já foi uma barreira. A criança acha que ela não vai falar normal. Quer dizer, tive de trabalhar tudo isso. Também fui uma criança muito, muito tímida. E era outra barreira também de relacionamento. Né? A timidez, ela prejudica muito o relacionamento. Sobre o magistério e o direito, eu faço um tripé com a comunicação. Porque todas essas três áreas... elas têm a linguagem como instrumental. A linguagem, ela é instrumento do direito, tanto a linguagem escrita, falada, como a de sinais, a própria semiótica. Só para ilustrar, a gente vê, por exemplo, um símbolo de comunicação, uma placa de proibido parar numa via de trânsito, tão comum, né, em qualquer cidade. Aquilo ali, você tem o direito, que tem uma regra que diz que naquela via ali não é permitido estacionar, e você tem uma linguagem também expressa como meio de comunicação. Às vezes a pessoa que nem tem a formação de escrever, de ler, ela entende pelo sinal, que ali tem uma regra proibitiva. Então, assim, é muito intrínseco a ligação entre comunicação e essas duas atividades que eu exerço, tanto do magistério quanto da magistratura. E aí vou voltar na questão da língua presa ali, que imagino ter te limitado em algum momento. Quando é que você consegue romper essa barreira no sentido de, caramba, eu sou uma criança com a língua presa e eu vou virar professor, eu vou virar juiz de direito? Como é que foi essa guinada, essa virada aí? Pelo sorriso vieram lembranças. Eu cito muito uma frase do próprio Aristóteles, que ele diz o seguinte: a esperança é o sonho dos acordados. Então a gente sempre acha que diante de um grande problema, de um desafio, a gente nasce a esperança de que aquilo vai ser superado, de que aquilo... de que o tempo, né, essa mola que move tudo e que, de certo modo, também cura tudo, ela vai conseguir. E aí, então, esse ponto especificamente foi resolvido ainda na infância. Eu sempre gostei muito de leitura, desde criança. Aos
12 anos eu já tinha lido a biblioteca inteira do meu colégio, a biblioteca inteira. Assim, tudo que tinha de livro paradidático, digamos assim, os romances. Aos 12 anos eu já tinha lido tudo de José de Alencar, tudo de Machado de Assis, inclusive com a Nossa. capacidade de compreensão ainda distante para as releituras que eu fiz depois de algumas dessas obras. E eu percebia que por conta da minha timidez, eu precisava melhorar isso e eu tinha que partir para atividades profissionais que eu pudesse trabalhar a comunicação, trabalhar como instrumental do dia a dia mesmo. Aí tanto o magistério, que é uma veia familiar, grande parte da minha família são professores, Então tanto do lado da minha mãe, questão da representatividade tem ali, uma de você representatividade ver muito grande. e já E querer a fazer. magistratura era um sonho do próprio curso de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito sonhando com aquele ideal de justiça, com aquele ideal de transformar o mundo, né? Eu sempre digo em algumas conversas assim entre amigos que assim, depois de John Lennon, eu sou o segundo maior sonhador, porque eu acho que tudo vai dar certo. Eu acredito na boa fé das pessoas, eu acho que elas estão bem intencionadas. Lógico que isso no dia a dia e na própria convivência humana, você vai tendo as frustrações, as decepções. E na própria letra fria da lei, isso chegou a te atrapalhar em algum veredito, talvez? Sim, com certeza, porque em alguns momentos, assim, você tem que talvez cair mais no mundo da realidade e dos desvios mesmo de caráter das pessoas que fazem com que elas, né, pratiquem atos fora da legalidade, que elas tenham que ser sancionadas por isso. E eu queria saber, em relação a uma coisa, quando eu penso em juiz, em direito, imagino que quem trabalha comunicação pensa nisso também. Existe muito o juridiquês, que se parar às vezes para acompanhar uma sessão, o leigo não entende absolutamente nada. E como professor, você precisa fazer exatamente o contrário. Você precisa traduzir, mais uma vez, a letra fria da lei para algo que a garotada entenda. Você é coordenador do programa Justiça e Escola do TJ. E na universidade também. Enfim, ensinar é traduzir. Ensinar é ir no simples. Isso. Como é que é esse equilíbrio de balança, né? Existe uma mistura muito grande desses dois papéis pelo seguinte, porque eu me vejo em muitas situações, por exemplo, presidindo audiências, tendo que escutar pessoas, né, testemunhas, depoimentos, e eu começo a traduzir, para usar uma expressão sua, Sim. Aquela situação que talvez alguém ou um colega que não esteja ou não seja muito adepto ao magistério não o faça. Que é exatamente, eu uso muito às vezes até uma parte dizendo, não, agora eu vou dar um ar professoral para que a senhora possa entender o que é que eu estou querendo perguntar. Aí explico o sentido de algumas palavras. Em relação à questão do juridiquês, é fato, ele existe. E não é só o juridiquês, eu acho que o juridiquês talvez ele aparece mais porque a linguagem é a principal mola propulsora e matéria-prima das pessoas que atuam com o direito. Aí o juridiquês aparece mais. Mas nas outras atividades, se você for falar com alguém da área de informática, de tecnologia, eles têm uma linguagem própria que muitas vezes eu estou ali tendo um atendimento de suporte técnico do pessoal de tecnologia, tanto da universidade ou do tribunal, que eu também não estou entendendo nada. Sim. Se você for para a área da medicina, o médico ele tem que fazer esse papel meio que de traduzir também para o paciente. Então, todas as ciências e todas as áreas de conhecimento humano, eles têm um pouco de uma linguagem própria. Eu acredito que o juridiquês, no caso do direito, aparece mais, evidentemente, como eu disse antes, porque a linguagem
escrita, falada. Ela tá mais evidente, ela é o principal instrumento da atuação. E, professor, tem algum momento que você olha aí para a tua carreira e faz, uau, como que a comunicação fez diferença? Aquele menino da língua presa que se transformou hoje em quem eu sou. Vamos lá. Eu acredito muito no pensamento, né, de Freud e de Lacan, quando eles dizem que a incompletude, ela faz parte do ato de existir. Quando eu comuniquei para algumas pessoas próximas, estou indo para a Vox, quero fazer Vox, eu recebi de retorno algumas perguntas, mas como, por quê, professor, doutor? Para quê? O senhor já atua com isso, o senhor já faz audiência, o senhor já está em sala de aula, já apresenta palestras, dá aulas dialogadas com os alunos. Eu disse, para que o que eu faça se torne melhor, para que eu tenha a capacidade de autoconhecimento e de me descobrir mais, inclusive em termos de potencialidades, porque foi na Vox que eu fui me preocupar mais com contato visual, foi na Vox que eu fui me preocupar mais com dicção, foi na Vox que eu fui me preocupar mais com rapport, com o retorno de quem está no círculo da comunicação, seja um interlocutor, seja um aluno. Então a Vox, ela consegue lapidar o que você já tem de bom e ela consegue trazer o que ainda não existe em você. Isso eu devo, sem dúvida nenhuma, à Vox. Sensacional. Fico muito feliz enquanto professor da Vox ouvir isso. Aqui nos bastidores, quando eu encontrei um Dário, que prazer ele ter aqui, gosto muito de você. Ele falou, só vim, foi por sua causa aqui. Muito obrigado, de verdade, viu, professor, por ter vindo. E antes de acabar, você deve lembrar que nas aulas a gente tem as nossas palavras na caixa. Aqui eu tenho as perguntas na caixa. E considerando, às vezes, um veredito longuíssimo, eu quero fazer o contrário, quero ir na contramão. Se você fosse dar um veredito em uma palavra do que foi sua jornada na Vox U, que palavra você usaria? Desafio. Muito bem, muito bem. Fica a reflexão dos desafios aqui de tudo que o professor Ondário falou. Meu amigo, muito obrigado de verdade pela sua presença aqui na nossa casinha, no nosso Voxcast, essa primeira temporada. Te agradeço a oportunidade, o prazer estar aqui sempre e voltar em outras ocasiões. E sempre um prazer estar na sua presença e dialogar com você. Muito obrigado mais uma vez. E para você que está em casa, tá acabando mais um episódio aqui do nosso Voxcast. Mas lembre-se, quando a voz toca a alma, ninguém esquece. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.